Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada incrível, voltando ao início de tudo. Já pararam para pensar como tudo o que conhecemos começou a existir? A Bíblia, no seu primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, nos dá um relato fascinante e cheio de significados sobre a criação. Vamos mergulhar juntos nessa história poderosa? Então prepare o seu coração e venha comigo. Antes de começarmos, imagine um lugar sem forma, vazio e coberto por uma escuridão total. A Bíblia descreve esse cenário como um abismo profundo. Era o nada. Não havia luz, não havia som, não havia vida. Era um silêncio absoluto e uma escuridão impenetrável. Mas sobre as águas desse vazio, algo se movia. O Espírito de Deus pairava, como um artista diante de uma tela em branco, pronto para iniciar a sua obra-prima. É nesse ponto que a nossa história começa, com a promessa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Então, no meio daquela escuridão infinita, a primeira ordem foi dada. Uma voz poderosa ecoou: haja luz, e, instantaneamente, a luz rompeu as trevas. Imaginem só essa cena, a primeira aurora do universo. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. A luz ele chamou dia, e as trevas chamou noite. E assim, com a tarde e a manhã completecer o primeiro dia, esse ato inicial não foi apenas sobre criar iluminação, foi sobre trazer ordem ao caos, separar o conhecido do desconhecido e estabelecer o primeiro ritmo do tempo para toda a criação que viria a seguir. No segundo dia, Deus continuou a organizar o universo. Ele disse: haja um firmamento no meio das águas para separá-las. E assim se fez. Deus criou o que chamamos de céu, uma expansão magnífica que separava as águas de baixo, que formariam os oceanos, das águas de cima, as nuvens e a umidade da atmosfera. Ele chamou esse firmamento de céu. Pensem na imensidão azul que vemos todos os dias. Naquele momento, ela foi estabelecida como uma fronteira, um dossel protetor sobre o mundo. A estrutura do nosso planeta estava começando a tomar forma de maneira grandiosa. E assim se passou o segundo dia. Com o céu já estabelecido, o foco de Deus se voltou para a terra no terceiro dia. Ele ordenou que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar e que apareça a porção seca. Imediatamente, as águas se reuniram, formando os mares e oceanos, e a terra seca emergiu. Deus chamou a porção seca de terra e as águas de mares. E mais uma vez, ele viu que era bom. Mas o dia não acabou aí. Naquela terra recém-formada, Deus ordenou que a vida vegetal brotasse. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E a terra se encheu de verde, com plantas, flores e árvores de todos os tipos, cada uma com a capacidade de se reproduzir. O mundo ganhava cor, quiro e vida. E assim se completou o terceiro dia. Chegamos ao quarto dia, e o palco celestial precisava de suas luzes. Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E assim foi. Ele criou dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E não parou por aí. Ele também fez as estrelas. Imaginem o céu noturno daquele dia, salpicado de pontos brilhantes pela primeira vez. Esses corpos celestes não só iluminariam o planeta, mas também serviriam como um relógio cósmico, guiando os ciclos da vida na Terra. Deus os colocou no céu, viu que era bom, e assim se encerrou o quarto dia. No quinto dia, a vida explodiu nas águas e no ar, com uma ordem divina. Deus disse: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. De repente, os mares e rios, antes silenciosos, foram preenchidos com uma infinidade de criaturas aquáticas, desde os menores peixes até as grandes criaturas marinhas. Ao mesmo tempo, o céu se encheu com o som e o movimento de aves de todos os tipos e cores. Deus abençoou esses seres, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. A vida estava em pleno movimento, e a criação se tornava cada vez mais complexa e maravilhosa. E assim se passou o quinto dia, e chegamos ao sexto dia, o clímax da criação. A terra, já coberta de vegetação, agora receberia seus habitantes. Deus ordenou: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. E assim foi feito.
O mundo foi povoado por todos os tipos de animais terrestres, mas a obra-prima ainda estava por vir. Então Deus disse algo diferente: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse foi um momento único. Diferente de toda a criação anterior, a humanidade foi criada com um toque pessoal e direto de Deus, para ser um reflexo do Criador. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E lhes deu uma missão: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus os abençoou e lhes disse para serem férteis, se multiplicarem e encherem a terra. Ao final do sexto dia, Deus olhou para absolutamente tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. Não apenas bom, mas muito bom. A criação estava completa, perfeita e em harmonia. E então, no sétimo dia, algo diferente aconteceu. Deus não criou mais nada. Tendo terminado a sua obra, ele descansou. Mas esse descanso não foi por cansaço. Foi um descanso de satisfação, de contemplação da beleza e da perfeição de tudo o que havia feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, o tornou sagrado, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso que ecoa até hoje em nossas vidas. É um lembrete divino da importância de pausar, apreciar o que foi realizado e nos reconectamos com o Criador. E assim, em 7 dias, o universo como conhecemos foi formado, segundo o relato de Gênesis. Cada passo, desde a primeira faísca de luz até o sopro de vida no homem, revela um Deus de ordem, propósito e amor. Essa história não é apenas sobre como o mundo começou, é sobre quem o começou e o valor que ele deu a cada detalhe de sua criação, especialmente a nós. O que acharam dessa jornada? É incrível pensar em cada detalhe, não é mesmo? Essa história nos ensina sobre a soberania de Deus e sobre o nosso lugar especial em seu plano. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração tanto quanto toca o meu. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E comente aqui embaixo: qual parte da criação mais te impressiona? Vamos adorar ler e interagir com vocês. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.